irmãs, 15º domingo do tempo comum. Mais uma vez venho partilhar a palavra com você, palavra da igreja, palavra de Deus, que deve alimentar a nossa semana. E eu quero começar essa reflexão hoje da homilia com a oração da coleta, aquela oração que antecede a primeira leitura, que reza assim: ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho. Para retomarem o bom caminho. Deus deseja iluminar a humanidade para que ela retome ao bom caminho. Esse é o propósito de Deus para a humanidade. A humanidade se alienou da vontade de Deus, virou as costas para Deus, quis trilhar seus próprios caminhos, reivindicou uma autonomia em relação ao Criador. Deus deseja recuperá-la. Deus deseja reconciliar todo o gênero humano com Ele, por meio do seu Filho. Por isso, quando Jesus enviou os seus apóstolos, segundo o Evangelho de hoje, do capítulo 6 de Marcos, diz que eles foram e pregaram que todos se convertessem. Meus irmãos e irmãs, esta é a essência da mensagem bíblica, o apelo à conversão, um Deus amoroso que nos ama e por isso nos chama à conversão em seu Filho Jesus. Os apóstolos têm esta missão. Também o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, apelou aquelas pessoas que lá estavam: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, recebereis o dom do Espírito Santo. Cristo exatamente começou pregando o Evangelho, dizendo: o reino está próximo, convertei-vos, crede no Evangelho. Também as mensagens das aparições, das revelações particulares, que na sua essência não acrescentam nada à revelação pública, mas vem chamar atenção para o essencial. As primeiras palavras de Nossa Senhora em Lourdes, a Santa Bernadette, foram penitência, penitência, penitência. É a essência da mensagem bíblica. Já os profetas apelavam, como o profeta Oséias, no capítulo 14: volta, Israel, ao teu Deus. Os profetas sofreram por causa desse apelo que faziam ao povo de Deus, para que retomasse, para que voltasse a fidelidade à aliança, se convertendo. Eles foram causa de incômodo. É o caso da leitura de hoje, a respeito do profeta Amós, dos primeiros profetas, lá no século VIII a.C. Era um profeta do sul, mas foi enviado a profetizar para o reino do norte. E aí é abordado pelo sacerdote Amazias, que diz: vidente, sai à procura em refúgio em Judá. Em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do rei. A profecia autêntica incomoda. No entanto, o profeta responde: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado, cultivo sicômoros.
Era um homem simples, mas Deus o chamou. Ele mesmo diz: o Senhor chamou-me. Também o Evangelho de hoje retrata o chamado dos apóstolos, meus irmãos. Os 12 que foram escolhidos pelo Senhor. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Eles são o início do novo povo de Deus, do Israel de Deus, como vai dizer o apóstolo Paulo a respeito da igreja. Eles são as colunas, as 12 colunas do templo de Deus, que é a igreja. Eram homens simples, maioria pescadores. Tinha cobrador de imposto como Levi. Tinha Simão, que era provavelmente do grupo dos Zelotas, que era um grupo guerrilheiro. Homens simples, comuns, mas chamados por Deus, escolhidos por Deus, e recebem a autoridade de Cristo sobre os demônios, recebem o poder de Cristo para curar, anunciando o reino de Deus e chamando a conversão. No entanto, sabemos, meus irmãos e irmãs, eles foram os operários da primeira hora. No entanto, a igreja fundada por Cristo deve continuar a missão de Cristo até a sua segunda vinda, até as núpcias com o Cordeiro, como aparece no Apocalipse. As colunas desta igreja são os 12 apóstolos. No entanto, os apóstolos ordenaram os seus sucessores, os bispos, e eles são continuadores da missão dos apóstolos, pastoreando o povo de Deus, anunciando o Evangelho. No entanto, meus irmãos e irmãs, sabemos que o dever do anúncio não é apenas dos apóstolos e seus sucessores. Todos, pelo batismo, participam desta missão, confiada por Cristo aos apóstolos. Todos são missionários pelo batismo. O Papa Francisco, que escreveu o documento Evangelii Gaudium, a alegria de evangelizar, ele disse: eu queria encontrar palavras para expressar a alegria que é evangelizar. Você tem esse chamado. Como igreja, como membro da igreja, você foi chamado, pensado por Deus desde toda a eternidade. É o que fala a leitura da carta aos Efésios. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo. Você foi marcado pelo santo batismo, pela confirmação. Você recebeu o selo do Espírito para continuar a missão de Cristo como igreja que você é, missionário, missionária. Oxalá, meus irmãos e irmãs, compreendamos sempre mais a sublimidade que é transmitir a boa nova de Cristo. Como igreja que somos, pensada por Deus desde toda a eternidade. Às vezes, quando falamos igreja, pensamos apenas na hierarquia, ou pensamos na instituição igreja. A igreja é o conjunto dos batizados. Pedro exatamente falava: somos pedras vivas
desse edifício espiritual, que tem como fundamento os apóstolos e profetas. Como igreja, continuamos a missão de Cristo, meus irmãos e irmãs. Abramos o nosso coração à ação do Espírito Santo, para que Ele faça de nós membros convictos desta missão sublime, que é transmitir a boa nova da salvação nesse início do terceiro milênio. Coloquemo-nos em oração neste momento. Senhor, percorrendo nossos caminhos, trouxeste ao mundo a boa nova da vida, o Cristo enviado pela misericórdia do Pai. Hoje é o Senhor quem nos envia, nas condições que enviaste os apóstolos, confiando nossa obra somente a Ti, que sois a boa nova do Pai. Concede-nos a fortaleza do testemunho, a coragem da profecia verdadeira, o amor intenso para com aqueles a quem vamos anunciar, de maneira que sejam muitos os que os nossos pobres meios os enriqueçam de sua graça salvadora. Ó Cristo, cabeça da Igreja, plenitude de todo o universo, que vives e reina por todos os séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por mais difícil que seja seguir tua